Bom, vamos lá então. Correção das questões de matemática da prova do concurso público para o cargo de auxiliar de educação da Prefeitura de Sorocaba. Então as questões vão aparecendo aí na tela, eu vou escrevendo aqui. Eu vou me tirar da tela porque senão eventualmente em algum momento vai ficar aparecendo a minha janelinha aí sobreposta a alguma coisa que está sendo escrita, ok? Então vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui e vamos começar. Então, questão 11, que é a primeira questão de matemática, né? Vai dar 11 até a 20. Em uma estante, há determinado número de apostilas, sendo que um terço delas tem capa amarela, um quinto tem capa azul e as 14 apostilas restantes têm capa verde. O número de apostilas com capa amarela é igual a quanto? Bom, o que a gente vai fazer aqui é equacionar essa situação. Então ele fala assim: há um determinado número de apostilas. O problema é que eu não sei quantas apostilas são. Então eu vou chamar esse número total de apostilas de x. Se a gente soubesse quantas apostilas são, e como ele fala que um terço são amarelas, ele pergunta quantas são amarelas, era só eu pegar o total e dividir por 3. O problema é que eu não sei quantas são as apostilas no total, certo? Então vamos equacionar aqui. Um terço delas tem capa amarela. Então vou escrever assim: um terço delas quem? Um terço do total de apostilas. Então é um terço de x tem capa amarela. Um quinto tem capa azul. Então vai ser mais um quinto de x. E as 14 apostilas restantes têm capa verde. Esse 14 é um número absoluto, então ele não está dependendo do x. Então dessa vez eu não vou colocar o x aqui junto, tá? É simplesmente 14. Então um terço das apostilas, que são aquelas que têm capa amarela, somado com um quinto das apostilas, que são aquelas que têm capa azul, e somada com as 14 apostilas que têm capa verde, isso tudo aqui, no final, tem que dar o total de apostilas. E o total de apostilas é o que eu chamei aqui de x, né? Então isso tudo aqui tem que ser igual a x. Beleza. Eu tenho uma equação aqui que é uma equação do primeiro grau, só que eu tenho ali coeficientes que são fracionários. O ideal é que eu suma com esses denominadores aí das minhas frações. Para isso, eu vou multiplicar toda a minha equação, vou multiplicar cada termo da minha equação pelo MMC entre os meus denominadores. Os meus denominadores são 3 e 5. O MMC entre 3 e 5 é o número 15. Então eu vou multiplicar toda a minha equação, cada termo dela, por 15, certo? Vai ficar assim então. Ó. Eu vou fazer isso daqui. Ó. Vou fazer 15 vezes 1 dividido por 3. 15 vezes 1 daria 15, né? E aí 15 dividido por 3 vai dar como resultado 5. Então a primeira parte aqui eu vou substituir por 5x. Depois eu vou pegar esse mesmo número 15, vou multiplicar por 1 aqui de novo. Agora eu estou olhando aqui para o meu segundo coeficiente da minha equação. 15 vezes 1 fica 15. E aí 15 dividido por esse 5 aqui vai ficar 3. Então mais 3x mais. Agora eu não preciso me preocupar em dividir, né? Só em multiplicar, porque agora aqui ó, no 14 eu não tenho nenhum denominador. Então vou fazer aqui, ó, 15 vezes 14. 15 vezes 10 daria 140. 15 vezes 14 vai dar 210, então. Então vai ficar assim, mais 210 é igual a 15 vezes x, que vai dar 15x. Lembrando que eu só estou multiplicando por 15 para que eu consiga sumir com os meus denominadores. Então agora eu não tenho mais aquele 3 e 5 ali. Fica mais fácil de eu trabalhar com essa equação aí sem nenhum denominador. Bom, equaçãozinha do primeiro grau agora é aquilo que a gente faz de juntar termos semelhantes. Aí a gente separa a incógnita
dos coeficientes que não tem a parte literal, né? Então aquela partezinha mais tranquila. Eu vou juntar aqui, ó, vou juntar 5x com 3x, porque como tem a mesma letra, eu consigo somá-los. 5x mais 3x dá 8x. 8x mais 210 é igual a 15x. Eu vou passar esse 8x para o outro lado, então ele vai passar negativo, né? Vai ficar 210 é igual a 15x menos 8x. 210 é igual a 15 menos 8 dá 7, 7x. Então, x é igual a 210 dividido por 7. Bom, aqui dá pra gente fazer tranquila essa conta, porque 21 dividido por 7, 21 dividido por 7 dá 3. E aí, como eu tenho esse zerinho aqui, só vou colocar um zero aqui no final. Então, x igual a 30. Só que esse 30, né, a gente olha ali nas alternativas, não tem no número 30. É que esse 30 indica para mim qual é o número total de apostilas. Eu sei que o número total de apostilas é 30, foi o que eu descobri. Só que a pergunta não é qual é o número total de apostilas, né? A pergunta é o número de apostilas com a capa amarela. E ele falou lá para mim no início que 1/3 do total de apostilas tem capa amarela. Então, se eu sei que o total de apostilas é 30 e eu sei que 1/3 desse total tem capa amarela, eu tenho que calcular quanto que representa 1/3 de 30, 1/3 do total. Quando eu quero calcular 1/3 de alguma coisa, 1/3 de um valor, é só eu pegar esse valor e dividir por 3. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é dividir 30 por 3 e 30 dividido por 3 vai dar como resposta 10. Então, significa aqui pra gente que o número de apostilas que são amarelas, que tem a capa amarela, que era o que ele estava perguntando, é 10. A alternativa correta, então, aqui é a letra B, 10. Vamos lá, questão 12. Uma professora comprou alguns itens em uma livraria, sendo que o custo total dessa compra foi R$ 145,80. A tabela a seguir mostra algumas informações sobre o número de unidades compradas de cada item e seu respectivo valor unitário. Tá, então foram compradas 3 revistas, cada revista custou R$ 18,60. Foram comprados 2 livros, cada um custando R$ 38,20. E eu não sei quantos marcadores de página foram comprados, mas eu sei que cada um custa R$ 3,40. A pergunta é, quantas unidades de marcadores de página foram comprados? Ok. A gente consegue descobrir quanto que ela gastou com as revistas e com o livro, né? E aí a gente consegue saber também quanto que ela gastou com os marcadores de página. Porque a gente já sabe quanto que ela gastou no total. Ela gastou no total, foi dito aqui em cima pra gente, R$ 145,80. Então vamos começar calculando aqui quanto que ela gastou com revista e com livro, tá? Vamos fazer algumas continhas aqui. Ó, cada revista, tá escrito ali pra gente na tabela, que custou R$ 18,60. E ela comprou 3 revistas. Então vou fazer aqui, ó, 18,60 vezes 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 6 é 18, sobe 1. 3 vezes 8 dá 24, com mais 1 que subiu fica 25, sobe 2. 3 vezes 1 dá 3, e 3 com mais 2 que subiu vai ficar 5. Tenho 2 casas decimais, então aqui no resultado 2 casas decimais também. Significa então que só com as revistas ela gastou R$ 18,60. Beleza, vamos fazer o mesmo processinho ali para descobrir quanto que ela gastou com os livros. Cada livro custou R$ 38,20. Ela comprou 2 livros, então só fazer vezes 2. 2 vezes 0, 2 vezes 2, 2 vezes 8 dá 16, sobe 1. 2 vezes 3 dá 6, e 6 com mais 1 dá 7. R$ 76,40 só com os livros. Vamos juntar esses valores aqui e descobrir então quanto que ela gastou com revistas e livro. Então vou fazer aqui, ó, R$ 55,80
somado com R$ 76,40. Vai ficar 0. 8 mais 4 dá 12, sobe 1. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 6 dá 12, sobe 1. 5 mais 1 dá 6. E 6 somado com o número 7 vai dar como resultado 13, né? Perfeito. Então eu sei que aqui, ó, só considerando essa parte aqui, esses dois produtos em suas respectivas quantidades, né? Ela gastou R$ 132,20. Tá. E daí? A pergunta é, quanto que custou quantas unidades, né, ela comprou de marcadores de página? Eu sei quanto que ela gastou no total. No total, ela gastou esse valor aqui, R$ 145,80. E eu sei que uma parte daquilo que ela gastou, R$ 132,20, não foram com os marcadores de página. Então, essa diferença entre esses dois valores é o que ela gastou com os marcadores. Então, vamos calcular essa diferença. R$ 145,80 menos R$ 132,20. 0 menos 0 dá 0. 8 menos 6, 8 menos 2 fica 6. 5 menos 2 fica 3. 4 menos 3 fica 1. E ali 1 menos 1 é 0, né? Perfeito. Então, eu sei que ela gastou com marcadores de página R$ 13,60. Cada marcador, ó, custou R$ 3,40. A pergunta que eu tenho que me fazer agora é quantas vezes o 3,40, né, cabe dentro do 13,60? Teoricamente, nós teríamos que fazer uma divisão. 13,60 dividido por 3,40. Mas, ó, são números ali que não estão tão distantes, né? Os R$3 por os R$13. Dá para ter uma noção já de quantas vezes 3,40 vai dar 13,60. Eu acho que é 4, né? Vamos fazer o teste aqui, ó. Se eu fizer 3,40 vezes 4, será que vai dar 13,60? 4 vezes 0 dá 0. 4 vezes 4 dá 16. Opa, sobe 1. 4 vezes 3 dá 12. Com mais um que subiu 13, ó. Tá aqui. R$13,60. Tá, e daí? O que significa esse 4? Esse 4 é exatamente o número de marcadores de página, né, que ela comprou. Ela comprou exatos 4 marcadores de página. Vamos lá para as alternativas. Se eu não errei nada, né? A gente chega em uma alternativa que tem 4. Ah, tá aqui, ó. Letra C, 4. Então, foram compradas 4 unidades de marcadores de página. Essa foi também, as duas primeiras relativamente tranquilas. Vamos lá, essa 13 aí. Para uma atividade recreativa, estavam presentes 52 alunos, sendo 20 deles com 7 anos de idade e 32 deles com 8 anos de idade. 20 mais 32, 52, tá bom. Todos esses alunos foram divididos em grupos, de modo que cada grupo ficou com o mesmo número de alunos, sendo este número o maior possível, tá? Ó, questão clássica de MDC, máximo divisor comum. Eu tenho uma quantidade, vou dividir essa quantidade em grupos com o maior número de unidades possíveis em cada um desses grupos. Então, eu vou ter que calcular o MDC, mas vamos continuar ali, vamos ver o resto. Sabendo que cada grupo só tinha alunos de uma mesma idade, tá, então os grupos, parte dos grupos só tem alunos de 7 anos, parte dos grupos só tem alunos de 8 anos. A diferença entre o número de grupos formados com alunos de 8 anos e o número de grupos formados com alunos de 7 anos foi igual a... vamos lá. MDC entre 20 e 32. 20 é o número de alunos que tem 7 anos, 32 é o número de alunos que tem 8 anos, tá? Esse MDC aqui, a gente vai começar, a gente usa geralmente números primos aqui, então vou começar dividindo por 2, 20 dividido por 2 dá 10, 32 por 2 dá 16, mexi com todos os números da linha circula que eu vou usar,
10 dividido por 2, porque dá para dividir por 2 de novo, né, gente? São números pares. 10 dividido por 2 vai ficar 5. 16 por 2 fica 8. Circula. E eu nem vou continuar essas divisões aqui, porque 5 e 8 é aquela história, né? Eles são primos entre si. Eles não têm nenhum divisor em comum. Então agora eu não vou circular mais ninguém. Se eu continuar até o fim é só perder tempo. Só que olha só, tem um detalhe aqui. Quando a gente multiplica aqui, ó, 2 vezes 2, que vai dar 4, a gente tem que tomar cuidado porque eu vou usar esse número 4 aqui para eu resolver a questão, só que quando eu olho para as alternativas eu vejo que a letra B tem 4 como resposta, só que o 4 não é a resposta. Eu só vou precisar dele para resolver a questão. O que esse 4 significa? Significa o seguinte, que cada grupo de alunos que eu vou fazer, ele vai ser composto por 4 estudantes. Então serão grupos de 4 estudantes. Agora vamos dar uma encaminhada aqui nessa questão, ó. Vamos tentar organizar um pouquinho melhor aqui. Eu tenho um grupo de alunos que tem 7 anos de idade e eu tenho grupos de alunos que eles têm 8 anos de idade. Aí presta atenção aqui, ó. 20 alunos têm 7 anos de idade. Aí o que eu falei para vocês? Que cada grupo é composto por 4 alunos. Então, desses alunos aí, considerando os alunos que têm 7 aninhos, se eu tenho 20 alunos e cada grupo vai ter 4 alunos, quantos grupos eu vou ter? Eu vou ter que dividir 20 por 4, né? E 20 dividido por 4 dá 5. Então, eu vou ter 5 grupos de alunos que têm 7 anos de idade, sendo que cada grupo tem 4 alunos. É muito número, né, gente? A mesma coisa para os alunos que têm 8 anos de idade. Eu tenho 32 alunos que têm 8 anos. Cada grupo tem 4 alunos. Então eu vou dividir 32 por 4. 32 por 4 vai dar 8, né? Então eu vou ter 8 grupos de alunos que têm 8 anos de idade. Beleza. E aí voltemos para a pergunta lá, ó. A pergunta é: ele quer saber a diferença entre o número de grupos formados com alunos de 8 anos e o número de grupos formados por alunos com 7 anos. Eu tenho 8 grupos de alunos formados, 8 grupos de alunos que têm 8 anos, 5 grupos de alunos que têm 7 anos. A diferença entre 8 e 5, então, né? Essa diferença aqui é de 3. Beleza? Diferença de 3. Então, a alternativa correta dessa questão aqui é a letra A. Letra A, 3. Pode ser dito aí que alguns talvez tenham errado, porque só calcularam o MDC e se empolgaram, se emocionaram, foram direto para as alternativas e acabaram errando. Vamos lá, questão 14. Em um colégio, ao término do ano letivo, 4% dos alunos do ensino fundamental pediram transferência para outra escola. E os demais alunos permaneceram no colégio. Tá, então 4% pediram transferência e permaneceram no colégio 96%, então, né? Beleza. Entre os alunos que permaneceram, 25% fizeram matrícula antecipada. Desses 96 alunos, então, desses 96%, perdão, que permaneceram, 25% fizeram matrícula antecipada. Significa que é 25% do total de alunos do colégio? Não, porque é 25% não em cima dos 100%, mas em cima dos 96% que permaneceram. Então, olha só, eu vou fazer uma continha já aqui que eu acho que eu vou precisar desse resultado. Eu vou calcular quanto são 25% de 96%. Então é o seguinte, a conta que eu teria que fazer seria 96 vezes 0,25. Eu vou dar uma acelerada aqui, Júlia, porque eu quero assistir meu jogo ainda, hein? Então eu não vou ficar fazendo todas as contas aqui não.
Ó, calcular 25% então de 96, é só você pegar esse número 96 e fazer vezes 0,25. 25% também é um quarto, né? Então dá para fazer de cabeça essa conta. A gente calcular um quarto de 96 e dividir 96 por 4. 96 por 4, deixa eu ver, daria 48 se fosse por 2, então dá 24 se for por 4. 24%. Deixa eu organizar a casa que eu tô vendo que essa questão aqui é um pouquinho mais complexa. Esses 24% aqui, ó, são o total, é o percentual de alunos que fizeram matrícula antecipada. Aí de novo, deixa eu deixar um negócio claro aqui, Júlia. Ele fala aqui, ó, 25% fizeram matrícula antecipada. Daí você fala, mas você está falando que é 24. Sim, é 24 porque esse percentual aqui de 25% ele foi calculado em cima dos 96% que continuaram na escola, tá? Então, por isso que não é o mesmo 25% aqui. Eu tive que calcular quanto que representa esse 25%. E aí cheguei aqui em 24. Perfeito. E os outros 108 alunos se matricularam um pouco antes do início do novo ano letivo. Os outros 108 alunos. Bom, deixa eu organizar de novo aqui. Eu vou escrever assim, então. Eu tinha lá no começo, eu tinha 4% dos alunos. E o que aconteceu com esses 4% dos alunos? 4% deles pediram transferência. 4% do total de alunos da escola pediram transferência. Ok. 24% do total de alunos da escola fizeram a matrícula antecipada. Ok. E os outros 108 alunos se matricularam um pouco antes do início do novo ano letivo. Bom, esses outros 108 alunos, eles representam qual porcentagem? Se aqui eu tenho 24 já, 24 com mais 4 dá 28. Do 28 para eu chegar no 100, faltam 72, né? Então eu chego à conclusão aqui, ó, que 72% dos alunos eles fizeram a matrícula um pouco antes do início do novo ano. Só que foi dito para mim, ó, que esses 72% aí correspondem a 108 alunos. Então, esses 72% correspondem a 108 alunos. Beleza. Agora já está encaminhado o negócio. Vai ser regra de 3 aqui no final, tá? Quantos alunos do ensino fundamental pediram transferência? Vamos lá. 4% dos alunos do ensino fundamental pediram transferência. Aí, de novo, tem questão aqui, você tem que tomar muito cuidado, hein? Porque a gente já olha o 4 ali de novo nas alternativas e acha que é para marcar, e não é. Deixa eu separar aqui, ó. Eu tenho porcentagem e eu tenho número de alunos, tá? Montar aqui didaticamente o negócio, como se eu estivesse lá no 7º ano. 4% dos alunos pediram transferência. Só que eu não sei quantos alunos representam esses 4%. Esse é o meu X, é a minha incógnita. E essa porcentagem, esse número de alunos é conhecido. Então eu vou utilizar isso aqui como base para a minha regra de 3. Eu sei que 72% dos alunos correspondem ao número de 108 estudantes. Ok? Então, ó, 72 estudantes correspondem a 72% correspondem a 108 estudantes. 4% correspondem a quantos estudantes? Aí, regrinha de 3, né? Multiplica aqui em x, vai ficar assim. 72 vezes x fica 72x igual a 108 vezes 4, vai dar 432. Então, x é igual a 432 dividido por 72. Nossa senhora, preguiça de fazer essa conta, hein? Eu vou simplificando aqui.
Você pode montar aí, pega a calculadora aí para você resolver. Vou simplificando aqui, ó. Eu vou simplificar por 2. Vai ficar 216 dividido por 36. Vou simplificar por 2 de novo. Aí vai ficar 108 dividido por 18. E vou simplificar por 2 mais uma vez. Tá? A próxima eu consigo fazer de cabeça. 108 dividido por 2 dá 54. E 18 dividido por 2 vai dar 9. Beleza, 54 por 9 é uma conta que eu consigo fazer de cabeça. 9 vezes qual número que vai dar 54? É 9 vezes 6. Beleza, foi. Eita, tem 6 nas alternativas? Tem. Ó, então os 4% que resolveram pedir transferência, esses 4% correspondem a 6 alunos, tá? Depois dá uma olhadinha de novo com calma aqui, Júlia, mas se eu não errei nenhuma continha é essa. Questão 15. A secretaria de uma escola atualizou os prontuários dos 60 professores que lá trabalham. Ao término da primeira semana de trabalho, a razão você escreveu entre o número de prontuários atualizados e o número de prontuários não atualizados era de 3/7. Tá. Então, 3/7 é a razão entre prontuários atualizados e não atualizados. Vai servir para alguma coisa. Ao término da segunda semana, mais 17 prontuários haviam sido atualizados. Portanto, ao término da segunda semana, qual era a razão entre o número total de prontuários atualizados e o número total de prontuários não atualizados? Será que eu vou ter que mexer com a equação aqui? Tá, vamos lá. Não queria mexer com a equação. Ó, vou chamar de x o número de prontuários atualizados e vou chamar de y o número de prontuários não atualizados, tá? Ele falou aqui pra gente, ó, a razão entre o número de prontuários atualizados e o número de prontuários não atualizados era 3/7. Então eu sei que 3/7 é igual a x, prontuários atualizados x sobre prontuários não atualizados y. Tudo bem? Faz sentido isso? A razão entre o número de prontuários atualizados e não atualizados era de 3/7. Então, 3/7 x, y, certo? Atualizados, não atualizados. Ao término da segunda semana, mais 17 prontuários haviam sido atualizados. Então, eu vou ter x mais 17. Só que antes disso, quantos professores tem nessa escola aqui? Quantos professores tem na escola? Tem 60 professores. Juntando prontuários atualizados e prontuários não atualizados, a gente tem um total de 60 prontuários. Faz sentido isso, né? Então, olha só, vou escrever aqui do ladinho uma expressão que eu vou precisar usar. Devia ter escrito ela antes. X mais y é igual a 60. X é o número de prontuários atualizados, y é o número de prontuários não atualizados. 60 é o total de prontuários, certo? Então, juntando tudo, me dá o universo ali, que nesse caso é 60. Beleza. E por que eu estou escrevendo isso? Porque eu vou ter que trabalhar, Júlia, nessa proporção. Só que nessa proporção eu tenho duas incógnitas. E com duas incógnitas eu não consigo resolver essa proporção. Então eu vou pegar uma dessas incógnitas aqui, ó, e eu vou isolar.
para eu substituir na minha proporção. Lembra aquela parte de substituição lá que a gente faz quando está resolvendo sisteminha de equações? É basicamente isso. Eu vou isolar o x aqui só porque ele aparece primeiro, tá? Mas tanto faz. X é igual a 60 menos y. Ok? Passei o y para o lado direito, passou subtraindo. E aí eu vou substituir esse x aqui, eu vou substituir aqui, ó. Porque quando eu faço isso, aí eu fico com uma incógnita só nessa minha proporção e aí consigo resolver. Então vai ficar assim, ó. 3 sétimos é igual. Quem que é x? Eu acabei de isolar o x. Eu acabei de falar que o x é a mesma coisa que 60 menos y. Então eu vou trocar x por 60 menos y. E aqui embaixo fica o y. Então eu transformei, a minha ideia foi transformar uma proporção aqui em que eu tinha duas incógnitas em uma proporção que eu tenho só uma incógnita e eu sou capaz de resolver. Aí vamos resolver isso aqui. Então vou fazer a multiplicação cruzada, né? Então vai ficar assim, ó. Eu vou fazer passo a passo aqui para não dar confusão. 7 que multiplica 60 menos y é igual a 3 vezes y. Beleza. 7 vezes 60 é a mesma coisa que 7 vezes 6, né? Que dá 42. E coloco um zero no final. 7 vezes menos y fica menos 7y igual a 3y. Beleza? Vou passar esse 7y para o lado direito, somando. Então, vou ter 420 é igual a 3y mais 7y. 420 é igual a 10y. Então, y é igual a 420 dividido por 10. E 420 dividido por 10 dá 42. Tá. O que esse 42 ele significa? 42 é y. Y são prontuários não atualizados. Beleza? E aí perceba o seguinte. Se eu tenho 42 prontuários não atualizados e o meu total de prontuários é 60, significa então que o número de prontuários atualizados é 18, né? Que é o que falta do 42 para chegar no 60. Então, prontuários atualizados, 18. Certo? E daí? Ao término da segunda semana, mais 17 prontuários haviam sido atualizados. Agora encaminhou o negócio. Aí, passou uma semana, né? E a equipe escolar conseguiu atualizar mais 17 prontuários. Então, de 18 vai aumentar esse número, né? De 18 para mais 17, 18, 28, 38, 38 menos 3, 35. 35 prontuários atualizados. Ao mesmo tempo em que aumentou em 17 o número de prontuários atualizados, lembrando que eu estou tirando essa informação daqui, tá? Não é da minha cabeça, não. Ao mesmo tempo que aumentou em 17 os atualizados, então caiu em 17 os prontuários não atualizados. Então, vou ter que fazer 42 menos 17. Vamos lá. 42 menos 20, 22. 22 mais 3, 25. 25 prontuários não atualizados. Show de bola. E daí? Voltemos aqui. Portanto, ao término da segunda semana, qual era a razão entre o número total de prontuários atualizados? Beleza, já vou escrever aqui então. A razão entre o número total de prontuários atualizados. A gente chegou aqui em 35, tá vendo? E o número total de prontuários não atualizados. A gente chegou aqui que os não atualizados representam 25. Então, essa razão é 35, 25 avos. Claro que nas alternativas vai estar simplificado isso, então
Vamos simplificar isso daqui por 5, né? 35 dividido por 5 fica 7, 25 por 5 fica 5. 7/5. Aqui, ó. 7/5, letra B. É isso. Um pouquinho mais complexo. Eu não queria resolver por equação. Aí eu tenho que pensar um pouco melhor. Talvez tenha outra maneira de resolver que não seja fazendo todo esse processo de substituição. Mas eu tenho que pensar com calma depois. Mas tá certo isso aqui. Se eu não errei nenhuma conta, raciocínio é esse, tá, Júnior? Nossa, tem mais 5 ainda. A regra de 3 aí, tinha que aparecer, não? Em uma gráfica, 3 máquinas, ó, clássica. 3 máquinas, todas de mesma produtividade e trabalhando sem interrupções, imprimem 500 apostilas em 2 horas. Vamos organizar a vida então aqui, ó. Eu tenho máquinas, eu tenho apostila e eu tenho hora. Beleza. Máquinas, apostilas e hora. Eu não tô acostumado com essa luzinha aqui. Tá feia pra caramba a letra. Eu tenho 3 máquinas que elas são capazes de imprimir 540 apostilas em 2 horas. Nessas mesmas condições, mas utilizando somente 2 dessas máquinas, então 2 máquinas, para imprimir 630 apostilas, são necessárias quantas horas? X horas. Então vamos analisar a situação aqui. Aquela análise dupla lá. Eu estou diminuindo o número de máquinas, então está passando de 3 para 2. O que vai acontecer com o número de horas, então, para fazer esse trabalho? Se eu tenho menos máquinas, vai levar mais tempo, né? Então, cai o número de máquinas, está aqui baixando o número de máquinas, então aumenta o número de horas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, já vou trocar aqui, tá, Júlia? Então, ao invés de 3 meios, vou escrever 2 terços, porque são inversamente proporcionais. Sobre as apostilas. Está aumentando o número de apostilas. Está passando aqui de 540 para 630. Aumenta o número de apostilas, vai aumentar o número de horas para imprimir mais apostilas. Então, aqui eu não preciso inverter. Beleza, ó. Isso daqui, simples. Montou, conseguiu montar ali as nossas proporções. Agora é só resolver. Então, eu tenho aqui... eu vou cortar 0 aqui para facilitar a minha vida. Então, eu vou ter assim, ó. 2 vezes 54. 2 vezes 54 dá 108. Espero não estar errando aqui que já... E 3 vezes 63, 6, 6, 12, 18, 189. Número feio, hein? Sei não. 189 igual a 2 sobre x. Tá, vamos confiar que a gente vai chegar em algum lugar aqui. 108x, multiplicando em cruz aqui, né? 108x é igual a 2 vezes 89. 2 vezes 89, 2 vezes 200 daria 400. 400 menos 22, 378. Nossa senhora, tá feio isso aqui, hein? Sei não. X é igual a 378 dividido por 108. Fazer aqui em cima. 378 dividido por 108. Claramente aqui é 3. 3 vezes 108 dá 324. 8 menos 4, 4. 7 menos 2, 5. Coloco um zerinho, coloco uma vírgula. Fechou, bonitinho. 5 vezes 108 dá 540. Resto 0. 3,5. Esse 3,5 aqui, ó, são 3,5 horas.
3,5 horas são 3 horas e meia, né? E 3 horas e meia é mais conhecida como 3 horas e 30 minutos. Não errei nada aqui? Acho que não. Deve ser isso. 3 horas e meia, tá? Foi. 17. Em uma sala de recreação infantil, há 108 brinquedos dispostos em caixas, cada caixa com o mesmo número de brinquedos. Sabendo que o número de brinquedos de cada caixa é igual ao triplo do número de caixas, quantos brinquedos ainda não entendi nada o que quer falar. Em uma sala de recreação há 108 brinquedos. 108 brinquedos, ok. Eles estão em caixas. Cada caixa tem o mesmo número, tá? Cada caixa é o mesmo número de brinquedos. Sabendo que o número de brinquedos de cada caixa é igual ao triplo do número de caixas, quantos brinquedos há em cada caixa? O que você está falando? Sabendo que o número de brinquedos em cada caixa é igual ao triplo do número de caixas, quantos brinquedos há em cada caixa? Tá. Eu vou resolver usando as alternativas aqui, tá? Vamos fazer assim. Vou montar uma tabelinha aqui. Nossa senhora, essa aqui, pelo amor. Tá uma confusão só de ler o negócio. Vai vendo a habilidade. Eu vou usar as alternativas, só deixa eu colocar os números aqui, eu já explico certinho. 18, 15, 12, 9. Então, brinquedos por caixa. E aqui eu vou ter o número de caixas. Ó, a nossa referência vão ser esses 108 brinquedos aqui. Aí presta atenção. Ó. Essa relação aqui é importante. O número de brinquedos de cada caixa é igual ao triplo do número de caixas. Beleza. Então, se eu tenho 18 brinquedos por caixa, o número de caixas, se o número de brinquedos é o triplo do número de caixas, então significa que o número de caixas é 1/3 do número de brinquedos por caixa. 1/3 de 18, né? 18 dividido por 3 dá 6. Então, se a resposta for 18, a resposta vai ser 18, ou seja, eu vou ter 18 brinquedos em cada caixa e vou ter um total de 6 caixas. Lembrando que o número de brinquedos é o triplo do número de caixas, tá? Se eu fizer essa conta de 18 vezes 6, tem que dar 108. Se der 108 é porque essa é a resposta. 18 vezes 6. 18 vezes 2 dá 36. 36 vezes 3, 72, 108. É a primeira? 108. Vamos só testar nas outras aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer isso ou se eu tô... O número de brinquedos em cada caixa é o triplo. Então, se eu tenho 18 brinquedos, eu tenho 6 caixas, tá certo? Não, é isso mesmo, posso fazer assim. Vai dar certo, vai dar certo. Agora, ó, se eu tiver analisando aqui a alternativa B, ó, que eu tenho 15 brinquedos por caixa. O número de brinquedos é o triplo, o número de caixas tem que ser 1/3. 1/3 de 15 são 5. É igual a 5. Só que se eu fizer 15 vezes 5, ó, 15 vezes 5 dá 75. Não dá 108. Se eu tiver 12 brinquedos por caixa, 1/3 de 12 são 4, né?
E se eu fizer 12 vezes 4, 12 vezes 4 vai dar 48. Se o número de brinquedos por caixa for 9, 1/3 de 9 são 3. E se eu faço 9 vezes 3, dá 27. Se eu tiver 6 brinquedos por caixa, 1/3 de 6 é 2. 6 vezes 2 dá 12. Então, a única situação aqui, olhando as alternativas nessa mesmo, tá? Que condiz com os dados do problema é se eu tiver um total de 18 brinquedos por caixa. Porque se eu tenho 18 brinquedos por caixa, eu tenho um total de 6 caixas. Porque brinquedos é o triplo do número de caixas. Em cada caixa eu tenho 18 brinquedos, tenho 6 caixas, 18 vezes 6 é 108. Não, é isso, Júlia, 108. 108 brinquedos no total, 18 brinquedos por caixa, alternativa correta, letra A. Deve ser que já tá tarde, tá fazendo eu perder meu jogo, ó. Tá 0-0 ainda. E vambora. Depois você vê lá quando sair o gabarito oficial, mas eu acho que é isso. Tá acabando. 18. Para uma reunião foram feitos 4,6 litros de suco. Todo esse suco foi colocado em 2 jarras, sendo que uma delas ficou com 400 ml a mais do que a outra. Quantos litros continha a jarra com maior quantidade de suco? Também, ó, dá para fazer olhando as alternativas. Porque olha só, eu quero saber com quantos litros ficou a jarra que tinha mais suco. Se a jarra que tinha mais suco ficou, por exemplo, supondo, né, que a letra A seja correta, a jarra que tinha mais suco tem 2,1 litros, a jarra que tem menos suco tem 0,4 a menos, né? Porque essa é a maior jarra, né? Ele falou aqui que são 400 ml. Lembrando, né? 400 ml é a mesma coisa que 0,4 litros. Então, a outra jarra teria, teoricamente, 1,7, né? Só que se eu fizer 2,1 mais 1,7, 2,1 mais 1,7 não dá 4,6, que é o total. Então essa não é a resposta correta. Essa eu tenho certeza que não é. Não, essa aqui ficou feio. Vou colocar aqui ó, de verde. Essa aqui não é. Se a jarra que tem mais suco, analisando a letra B aqui agora, tá? Se a jarra que tem mais suco tiver 2,3, significa que a outra tem 0,4 a menos, que é 1,9. 2,3 mais 1,9 daria 4,2 e não 4,6. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou usando as alternativas. Também não bate com os dados que me foram fornecidos. Se a jarra que tem mais suco tem 2,5, a outra tem 0,4 a menos, então a outra tem no total 2,1. Se eu fizer 2,5 mais 2,1, olha só, 2,5 mais 2,1, quanto que vai dar? Vai dar exatamente 4,6. 4,6 litros. Então a alternativa correta é a letra C. Dá para fazer isso daqui também por continha. Se a gente não quiser ficar analisando a alternativa, você poderia pensar assim, ó. Você pega o 4,6 e divide por 2, porque são 2 jarras. Essa divisão aqui vai dar 2,3. Então, se as jarras tivessem a mesma quantidade de suco em cada uma teria 2,3 litros, né? Só que uma tem 400 ml a mais do que a outra. Para que uma tenha 400 ml a mais do que a outra, eu vou ter que tirar 200 ml de uma. Ah, mas não é 400 que você vai tirar? Não, não é 400. Eu vou tirar metade dessa diferença que eu quero que exista, tá? Então, eu retiro aqui 200 ml, retiro 0,2 aqui litros, né?
Então, a jarra com menos suco fica com 2,1. E essas 200 ml que eu retirei aqui, eu coloco na outra jarra que eu quero que tenha mais suco. Então, mais 0,4 não, mais 0,2, né? As 200 ml que eu tirei de uma, eu vou colocar na outra. Aí vai ficar com 2,5, olha só. Entendeu? Então, a jarra que mais tem suco tem 2,5 litros de suco. Alternativa correta, letra C. Eu vou nem olhar as outras que é isso mesmo, tá? Que não tenho que pensar muito não. A tabela a seguir apresenta algumas informações sobre o número de alunos que faltaram. Olha, gol do Fluminense. Soteldo. Nossa Senhora. A tabela a seguir apresenta algumas informações sobre o número de alunos que faltaram às aulas de segunda-feira até sexta, sendo que o número de faltas na sexta-feira foi o dobro do número de faltas na terça-feira. Tá. Sabendo que a média aritmética do número de faltas nos 4 primeiros dias foi 3, é correto afirmar que a média aritmética do número de faltas nos 5 dias foi quanto? Bom, média, né, Júlia? Vamos somar. Ele falou que a média nos 4 primeiros dias foi 3. Vou grifar aqui, ó. Nos 4 primeiros dias foi 3. Então, 5 na segunda, x na terça, 2 na quarta, 2 na quinta. Eu não estou usando sexta, tá? Porque primeiro eu vou ter que descobrir quanto que é esse x. Então, ó, 5x22 dividido por 4, porque eu tenho 4 dias, né? Essa média vai dar 3, é uma informação que já é conhecida. Então, vai ficar assim, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9. Vai ficar 9 mais x sobre 4 é igual a 3. Ó, a terceira ou quarta questão que sai uma proporçãozinha, uma equaçãozinha do primeiro grau aqui, do mesmo jeito. Resolvendo essa equação aqui, ó, 4 vezes 3 vai ficar 12, então 12 é igual a 9 mais x. Esse 9 passa para a esquerda subtraindo, 12 menos 9 dá 3, então x é igual a 3. Aí é só substituir aqui e correr para o braço, né? X é igual a 3. Na sexta, 2x, 2 vezes 3 é 6. Beleza. A média do número de faltas nos 5 dias. Ah, ele quer a média total. Achei que ele queria o x. Ele quer a média dos 5 dias. Só que agora, como a gente tem todas as informações, Julia, fica bem fácil, ó. A média dos 5 dias é a gente somar todos os números de falta, né? Então eu resolvi essa primeiro porque eu achei que era o x. Mas eu precisava realmente saber quanto que é o x para resolver o problema. Então a gente já sabe quantas faltas teve na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então 5 mais 3 dá 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12 e 12 mais 6, 12 mais 6 dá 18, né? E como são 5 dias, a gente divide 18 por 5. Também, ó, já tô saco cheio, não vou ficar fazendo conta aqui não. 18 dividido por 5, Júlia, vai dar 3,6. Certo? Aquela história de você dividir por 10 e multiplicar por 2, lembra? 18 dividir por 5 é a mesma coisa que dividir por 10 e multiplicar por 2. 18 dividido por 10 dá 1,8 e 1,8 vezes 2 dá 3,6. Então a média final ali de faltas na semana é 3,6. Tem. Letra E, ó, 3,6 é a resposta. A última, graças a Deus. Um terreno retangular com 30 metros de comprimento foi dividido em 2 lotes, P e Q, sendo o lote P um quadrado, conforme mostra a figura a seguir. O lote P é um quadrado, o lote Q eu tenho comprimento, não tenho largura.
A área do lote P é igual a 36. Ó, aqui já tem um negócio importante. A área desse primeiro lote, desse lote pequenininho aqui, ô Júlia, é 36. Ai, meu Deus. Guarda lá, cadê? Essa área aqui, ela vale 36. Só que como isso é um quadrado, né? A gente consegue descobrir qual que é o lado. Qual que é o lado? É a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 36. Tá nós, o que está acontecendo aqui? Volta lá. Raiz quadrada de 36 é 6. Então significa que aqui vale 6. Para alguma coisa vai servir isso, não sei para quê. E o seu perímetro, de quem? Tá, do lote P. Corresponde a 2/7 do perímetro do terreno ABCD. A área do lote Q tem quantos metros quadrados? Vamos lá. O perímetro do lote P, você concorda comigo aqui que vai ser 24, né? Que é 6 mais 6 mais 6 mais 6, ou 4 vezes 6. Então, o perímetro é 24. E esse 24, que é o perímetro, o seu perímetro, corresponde a 2/7 do perímetro do terreno ABCD. Então, isso daqui, ele corresponde, lembra que lá corresponde é igual, né? Corresponde a 2/7 do perímetro do terreno ABCD. Bom, se eu tenho 2/7, eu tenho 1/7. E se eu tenho 1/7, eu tenho 7/7, que é o total. Lembra aquela ideia de fração, o todo lá? O todo é quando o numerador é igual ao denominador. Então, olha só. Se 24 correspondem a 2/7, fazer aquilo que eu tanto gosto de ficar fazendo esses desenhos aqui, ó. Vai ficar melhor para entender. Desconsidera ali que tá tudo diferente. Considera que tá tudo igual, tá? Ó, o que eu tô falando aqui para você é o seguinte, Julia. Eu tenho 7/7 aqui, né? Tem uma figura aqui. No total tá dividido em 7 partes. Um inteiro, 7/7. E eu sei que 2/7. Então, se eu pegar duas partes das 7, correspondem a 24. Se 2/7 correspondem a 24, 1/7 vai corresponder a 12, né? Então, cada pedacinho desse daqui, ó, vale 12. Tá, e aí quantos pedaços que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 7 pedaços, né? Então, se eu fizer 12 vezes 7, eu descubro qual que é o inteiro. Esse inteiro aqui, ele vai corresponder ao perímetro do terreno ABCD. Então, ó, 7 vezes 2 vai ficar 14, sobe 1. 7 vezes 1 dá 7, com mais 1, 8. 84 metros é o perímetro do terreno ABCD. Beleza? Deixa eu explicar um pouco melhor essa parte aqui que eu ficou um pouco confuso. Eu descobri, Júlia, que o perímetro do terreno pequenininho ali é 24, porque a gente sabia que ele é um quadrado de lado 6, então o perímetro é 24. Ele falou que esse perímetro que é 24, ele corresponde a 2/7 do perímetro do terreno grandão. Então, se eu sei que 2/7 é 24, 1/7 vai ser 12. E como eu quero saber o perímetro total ali do terreno grandão, eu tenho 7/7. Então, por isso que eu fiz 12 vezes 7, que deu 84, tá? Então, o perímetro do retângulo grandão ali, do terreno grandão, é 84. Só que não é isso que ele está pedindo, né? Porque não tem 84 aqui. A área do lote Q tem quantos metros quadrados? Ele quer saber qual é a área desse retângulo ali grandão. Então, é isso aqui, ó. Se eu tenho 30 aqui embaixo,
eu tenho 30 aqui em cima também, certo? 30 mais 30 dá 60. 60 para 84, faltam 24. Esses 24, eles estão distribuídos aqui nas larguras, né? Então, é 12 para cada lado. E aí, para a gente conferir, né, seria só somar 30 mais 12 e ver que vai dar 84, que é o perímetro desse lote grandão, certo? Aí, se eu tenho comprimento e tenho a largura, então automaticamente eu tenho a área. O que é a área? É a gente multiplicar o comprimento pela largura. Então, é fazer 30 vezes 12. 30 vezes 12, 3 vezes 2, 36. 3 vezes 2, 3 vezes 12, 36. Coloca um zero, né? 360. Então, a área do lote Q corresponde a 360 metros quadrados. Alternativa. Olha só. Olha essa aqui. Outro detalhe aí que eu já ia errar a questão, ó. Falo que essas bancas aí, você tem que tomar cuidado no que você faz em matemática, ó. 360 é a área desse quadrado, desse retângulo aí grandão, né? Só que ele quer a área do lote. A área do lote Q é a área desse retângulo grandão, né? Menos a área do lote P, né? São dois lotes, né? É isso mesmo, né? A área do lote P, a gente sabe que é 36. A área do lote Q não é 360, porque desses 360, a gente tem 36 que fazem parte do lote P. Então, para descobrir a área do lote Q, tem que fazer 360 menos 36. Olha só. Tem que tomar cuidado, hein? Então, 360 é tudo. Só que eu tenho que descontar a área do lote P. Então, por isso que eu estou tirando 36, que é a área exatamente desse lote aqui. Então, 360 menos 36, 46, 56, 324. Só que vai dar 324. 324 metros quadrados. É isso. Letra D. Acho que algumas pessoas devem ter marcado letra A, que a gente usa o 360, né? Olha, algumas questões teve disso, né? Que a gente usava um resultado parcial, só que esse resultado parcial não era a resposta do exercício, né? Acho que é isso. Fechou, Júlia. Então, ó, questão 20, gabarito que eu cheguei aqui é letra D. Questão 19, gabarito é letra E. Questão 18, gabarito é letra C. Questão 17, gabarito é letra A. Ó, essa daqui eu achei, sei lá, pra mim tava um pouco confuso a maneira como tava escrito. Um pouco mais chatinho. Gabarito letra A da questão 17. Questão 16, gabarito letra D. Clássica questão de regra de 3 composta, né? Questão 15. Essa daqui, acho que essa 15 foi a mais complexa. Questão 15, gabarito é letra B, 7 quintos. Questão 14. Questão 14, gabarito letra E. Então, aqueles 4% lá que pediram transferência correspondem a 6 alunos. Questão 13, gabarito é letra A. Essa daqui, ó, igual eu falei para você na última questão lá. A gente, durante o processo de resolução, nós chegamos em um número 4. O número 4 ele estava em uma das alternativas, só que ele não era a resposta, né? Ele era parte ali do problema. Eu ia usar esse número 4 para continuar o meu problema. Mas a resposta é 3. Questão 13, então, gabarito letra A, 3. Questão 12. A 12 era fácil, né? 12
Nada demais. Questão 12, gabarito letra C. Questão 11, equaçãozinha, né? Gabarito letra B. 10. E é isso. Fechou? Chega por hoje, né? Agora eu vou assistir o jogão do Fluminense que você me fez perder. Quanto tempo que eu tô? 1 hora e pouco. Grêmio e Fluminense, 1-0 pro Fluminense. Chega. Não me enche o saco. Fechou? Dá uma olhada aí, qualquer coisa você me manda mensagem. É isso. Falou, tchau, tchau.